Pronto, está gravando. Portanto, agora agradeço que acho que fala para ver se aparece. O administrador pode calar toda a gente, se quiser. Agora cala-se toda a gente. Já mandei. E fala só para Vasco, mas eu não estou a conseguir vê-lo inteiro. Só vejo, agora por exemplo estou a ver esta senhora, não sei quem é, que está a falar, que falou, mas ficou. Queria ver os outros. Padre Vasco, já está aí. Vais falar, fica como... Depois já está. Está bem. Então, olha, bom retiro. Agora parece que isto. Ok? Padre Vasco? Sim, estou aqui. Tudo bem? Tudo bem? Ouvem-me? Ou não me ouvem? Ok, pronto. Então, renovando Estão agora a ouvir? o pedido, todos tiram o som dos seus computadores para ouvirmos o Padre Vasco sem interferências. Vamos então... Mas estão a ouvir? À primeira sessão do retiro. Estamos. Sim, bom dia. Então, bom dia. Agora ninguém Não reajam. responde. Agora ninguém responde porque está Eu tudo... só quero saber se me estão a ouvir. Se não... O Pedro Vassalo tem o som ainda. Alguém que não ouve? Estamos a ouvir, estamos. Sim, Padre Vasco, estamos a ouvir. Pronto. Muito bem. Então agora tirem todos o som, por favor. Então, aqui uma pequenina confusão, dificuldade, é que... Aí qualquer coisa. Pedro Vassalo, tira o som, por favor. Eu sei, estou à procura de como. Ora bem, meus amigos, vamos a isto então. Se me disserem que não estão a ouvir, digam, façam um sinal. Peço, olha, a vossa compreensão para esta pequenina coisa. O Pater Chardin não teria este problema. Teria escrito um texto sobre estas coisas todas. Mas, enfim. Vamos então dar início à nossa sessão desta manhã. Um bocadinho desconfortável esta coisa. Um bocadinho desconfortável esta situação toda. O que é que se passa? Estou? Bom dia. Está lá? Sim? Estou? Estão-me a ouvir? Estou a ouvir muito bem. Estão-me a ouvir? Ouvem ou não ouvem? Muito bem. Sim, ouvimos. Sim, Padre Vasco, estamos a ouvi-lo. Muito bem. Está bem. Muito bem. Som, que é para vermos o Padre. Então temos esta primeira sessão, devia ser das 10 às 11, pelos vistos vai ser um bocadinho mais, espero eu, que tenham paciência, mas quem tiver que se desligar às 11, como estava combinado, mas com certeza, mas estamos com estes 20 minutos de atraso. Podemos desligar mais tarde. O que aconteceu foi que... Bom, eu vou começar já, depois temos uma segunda sessão à tarde, das 3 às 4, como sabemos, e uma terceira das 5 às 6. Não é esse o nosso programa? Muito bem. E então, dividi o nosso retiro, digamos assim, este dia de reflexão, também não são exercícios, é um retiro, um dia de reflexão em 3 tempos. A primeira parte da manhã, a Eucaristia, que é o nosso tema geral, na Bíblia e na vida cristã. É uma reflexão, exatamente o que é que significa, de onde é que vem este termo, Eucaristia, o que é que significa, já vamos entrar nisso. No princípio da tarde, falarei da Eucaristia na vida do Padre Teilhard de Chardin. Agora, será um bocadinho a Eucaristia na Bíblia e a Eucaristia na nossa vida cotidiana. Finalmente, um exercício de viver eucaristicamente seria a última parte.
não vamos ter missa, é uma espécie de missa sobre o mundo, uma missa sem pão nem vinho, mas seria orientar-vos um exercício de vida eucarística. Mas para isso é exatamente muito importante retomar este termo tão próprio e particular. Ora bem, espero que estejam de acordo com esta realidade. Aconteceu aqui qualquer coisa. Ora bem. Estamos a ouvir Então, o Padre Vasco. Estamos sim, a ouvir. muito bem. Sim, então é só que isto desbobinou-me aquilo. Então a palavra, comecemos pela palavra Eucaristia. A palavra Eucaristia entra na linguagem cristã através de São Paulo, mas o conceito é a forma própria dos judeus e dos cristãos se relacionarem com Deus. Porque a Eucaristia significa, todas estas palavras gregas que começam por eu significa bem, significa bom, vem eucaris, caris significa, como sabemos, um dom, uma graça que liberta, uma graça que alegra. Caris significa isso, a graça, o dom gratuito que é libertador. Portanto, Eucaristia, um bom dom, um dom gratificante, que por ser e ser reconhecido como tal, exige e merece uma resposta. E, portanto, é o dom e a resposta. Eucaristia significa exatamente isto, então, como aparece até no texto que nos foi fornecido, que toda a gente terá, e que nos intervalos poderemos consultar e ler alguns textos que aqui estão, mas como aqui diz, a ação de graças. A ação de graças no duplo sentido, é gratuito e agradecido. Eucaristia significa isso, a gratuidade e agradecimento da parte de Deus e da nossa parte, porque é o característico da relação com Deus. A relação com Deus, já no judaísmo, era uma relação agradecida, que reconhece os bens e reconhece os dons e que, com isso, se sente chamado a retribuir, a agradecer. E por isso temos isto, tanto que São Paulo, logo no princípio, no primeiro capítulo da carta aos Romanos, e ele é que começou a usar exatamente o termo Eucaristia como, enfim, a denominação daquilo que é o essencial da entrega de Jesus, que é a última ceia. A última ceia revivida é a Eucaristia. É o nome que ele deu à última ceia. Mas vai mais longe do que isso, como eu estava a dizer, no primeiro capítulo da carta aos Romanos, ele diz que o grande mal é não perceber isto, é ficar acarístico, sem perceber isto. Seria a coisa terrível que eles chamam os ímpios, os indiferentes, aqueles que não se deixam tocar, daqueles que, portanto, não estão na justiça, não estão ajustados a Deus. Isso seria o contrário da Eucaristia. E aparece isso na segunda carta de Timóteo também tem a mesma coisa, que aqueles que não reconhecem os dons e que, portanto, estão no racionalismo ou no voluntarismo que não entra na relação, estão frios diante da relação. E isso seria, para São Paulo, desde logo, o pior pecado, que era o ser ímpio, insensível, indiferente. Esta indiferença que não é de Santo Inácio, mas a indiferença que o Papa Francisco tem dito tantas vezes, que é uma das perigosas características do nosso mundo atual. Já vale tudo, já não vibramos com nada e vibramos com tudo, mas não somos capazes de escolhas, não somos capazes de nos sensibilizar verdadeiramente àquilo que realmente é tocante e importante. Então, a ação de graças é reconhecer esta Eucaristia, reconhecer um dom e sentir-se interpelado a responder. No Antigo Testamento, a palavra equivalente é bênção, sentir-se abençoado, receber uma bênção, receber um dom, bem dizer ou benzer. Em todo o Antigo Testamento, está sempre cheio de bênçãos, não é?
e pedir a bênção, pedir a fortaleza. E a bênção aparece muitas vezes como forma de promessa que pede um compromisso. O Testamento está cheio disso, se nos lembrarmos desde Abraão, não é? Desde Abraão, quando aquelas 3 figuras que lhe representam a presença da divindade e que vem ao seu encontro, chamá-lo para uma vida nova, sai da tua terra e não tenhas medo, vais ter um filho, isto... Então, Abraão pede-lhes a bênção, eles dizem que os vão abençoar naquela promessa. E então o que é que ele faz? Vai ao rebanho, matar enfim, a res mais preciosa que lá tinha e sacrifica e oferece-a. Isto é curioso porque não podemos falar nem de bênção, nem de Eucaristia, sem falar de sacrifício. Sacrifício, então, ofereceu um sacrifício. O que é um sacrifício? Um sacrifício é um ato sagrado, que a palavra grega sacrum facere é um ato sagrado. É um dom de amor. Claro que a palavra depois se estragou e parece fazer coisas difíceis, ou atos de reconquista, de compensação ou de expiação. Mas a palavra sacrifício significa oferecer aquilo que de melhor tenho. É fazer um ato sagrado. O ato sagrado é o ato de amor. E por isso ofereciam um sacrifício como reconhecimento, como agradecimento aos bens recebidos. E então se estabelece esta relação. Um dom, uma benesse, uma bênção, que pede um sacrifício. Mas cuidado com esta palavra, não é? Que se estragou muito depois na vida cristã. Porque o sacrifício de Cristo é o seu ato sagrado de amar até ao fim. Não foi fazer uma coisa difícil, foi amar até às últimas consequências. Porque o sagrado é o amor, é a resposta de amor aos bens. Então estamos a ver aqui que quer sobre a linguagem do Antigo Testamento, a linguagem da bênção que pede um sacrifício, quer a linguagem do Novo Testamento, da Eucaristia, uma graça libertadora e reconfigurante, que pede uma resposta, um dom que pede uma entrega. Estamos na mesma lógica e a dizer a relação com Deus é isto, uma relação de bênção, de sacrifício, uma relação de dom, Eucaristia, que pede um reconhecimento. Parece-me que isto nos ajuda um bocadinho a perceber, não é? E também nos ajuda a perceber aqui uma certa confusão, sobretudo nos primeiros tempos, entre quando Jesus vai transformar a ceia judaica na ceia cristã, é que começa aqui a surgir uma diferença, porque são 2 aspectos da mesma realidade, a diferença entre o altar do sacrifício e a mesa da comunhão. O altar era o pedregulho em que se matava o animal e depois se cozinhava e se alimentava. Era o melhor que eu tinha para dar do meu rebanho. O altar depois vai se transformando em mesa de refeição. Já lá estava, e nós temos isso hoje na liturgia cristã e católica, este duplo sentido da peça central da celebração, que é o altar. O altar é a mesa do sacrifício, sim, é, mas o sacrifício no sentido de expiatório, mas no sentido do louvor aos sacrifícios de expiação e aos sacrifícios de louvor. Estão mais ou menos a seguir ou estou-me a ser um bocado confuso? O que lhes parece? Estou a falar depressa? Está-se a captar ou não se apanha? Capta-se muito bem. Bem, então... Vasco, só uma coisa. Padre Vasco, está-me a ouvir? Sim, estou. O som está um bocadinho mau, não sei se é do seu computador, talvez falando um pouco mais junto do computador seja melhor. Por outro lado, tem internet por Wi-Fi ou tem por cabo aí diretamente no seu computador?
Neste momento está por cabo, mas isto é que aqui a confusão foi, já agora... Não, mas é que de vez em quando nota-se que há falhas na internet porque fica com a imagem parada. Bom, mas então, se está com cabo, não há nada melhor que isso. Pronto. Okay. Agora estou, há bocado não estava. Eu nunca tenho a imagem parada. É conveniente quem está a sentir essas dificuldades desligar a câmara, a vossa câmara, para conseguirem ter. Obrigado, obrigado pela informação. Obrigado. Bom, então, estamos a falar da Eucaristia, que não é, embora seja um termo paulino, a verdade é que a novidade não está aí. É o termo que São Paulo vai dar a esta relação profunda de bênção e de resposta, de graça recebida e reconhecida, que promove uma libertação interior e um apelo a responder ao mesmo nível para entrar em comunhão. Temos aqui os elementos todos da relação com Deus. Uma iniciativa, uma graça, o reconhecimento desse dom que leva a ir ao encontro de quem oferece a graça numa experiência de comunhão. Estes são os elementos da nossa fé. A nossa fé é o exercício contínuo de reconhecer os dons de Deus, de responder também gratuitamente e, com isso, alcançar a comunhão. E por isso, os rituais antigos e a própria missa, que é o termo mais tardio de todos desta celebração, então, e temos aí o núcleo duro. A vida religiosa, judaica e cristã tem este formato. E começa desde o princípio, reconhecer que a vida é um dom, que a criação é um dom de Deus, que está sempre presente, que a encarnação não há maior dom. Quem abre os olhos para perceber que tudo é dom e que Deus é o amor comunicador, é o criador, é o inspirador, é o salvador, não é? Estas três palavras que nos reconfiguram o nosso Deus, a nossa concepção de Deus, ele é o amor criador, ele é o amor salvador, ele é o amor inspirador. E quem reconhece isso, e tem, portanto, é tocado por esse dom, desperta nele a fé, ou seja, a confiança, a vontade de responder. E como é que responde? Amando, oferecendo o melhor que tem. Se Deus tudo isto é dom, como é que eu retribuo o dom? Então temos aqui assim, o dar e receber, que geram a comunhão. Mas essa é a realidade do amor. O amor é dar e receber em função de uma maior comunhão e de uma comunhão sempre crescente. Ora, a Eucaristia é um nome que sintetiza toda esta realidade, que foi sendo compreendida gradualmente, não é? Como um processo grande de libertação e de comunhão. Já falei há bocadinho da saída de Abraão, da sua terra, depois da promessa de ser um grande povo, e é sempre, Abraão reconhece, agraciado de tanta coisa, uma força que o leva a ir mais longe. A certa altura não percebe bem e por isso também tem aquele desconcerto, mas que o próprio Deus corrige, de querer sacrificar o próprio filho, no mau sentido. Dar o melhor que tenho. É claro, no entendimento ainda brutal e primitivo, dar o melhor que tenho é entregar a vida, não era para matar por matar, mas dar a Deus. Esta vida é para Deus. Então vai sacrificar o Isaac. Daí ficou um bocadinho esta ideia de que fazer uma coisa violenta é um sacrifício. Não, sacrifício, a palavra já disse, vem de sacrum facere, é a palavra latina, para dizer, de alguma maneira, para dizer Eucaristia. Ou seja, fazer qualquer coisa de sagrado. O que é sagrado? É o amor que retribui o amor recebido. Não é para ver, mas temos sempre uma visão negativa de sacrifício. E então, mas acho que tinha que ir um bocadinho aqui assim. Mas o próprio inspiração, lhe vem um anjo a dizer, não mates o teu filho, não é nada disso, eu sei, o que tu precisas é de perceber que tens que estar completamente livre, até entregar toda a tua vida. A tua vida nisto é a esperança que tinhas num povo,
Esse povo está figurado no teu filho primogênito, porque se não tens, não há povo. Então compreendo o que é que te quer dizer. Quer dizer que tens que te disponibilizar a entregar-te completamente. Enquanto estiveres agarrado, não consegues ser o tal pai na fé, o tal patriarca fundamental. Então, um Deus que se aproxima, que promete uma benesse, uma bênção, um dom, um povo, uma igreja, e que pede o reconhecimento e o agradecimento. Voltamos um bocadinho, então, a ação de graças é um ato, ou um conjunto de atos, ou uma celebração de gratuidade e agradecimento. Não podemos separar estas duas coisas. Receber o dom gratuito e gratuitamente o querer agradecer. Pronto, este é, de facto, o comum do judaísmo e do cristianismo. Só que há um outro momento muito importante em que isto se configura, que é na saída do povo da escravatura do Egito. Aqui de novo um alto momento eucarístico, podíamos nós agora dizer, um alto momento de bênção, de libertação, através de Moisés. Moisés recebe o dom de ir ter com o seu povo e de o libertar, de lhe oferecer uma vida nova. Deus está connosco, quer nos oferecer uma vida nova, quer nos fazer sair da tristeza e da escravidão e pede que vocês respondam generosamente com a coragem de partir para uma nova vida. E isso tudo depois passa por um ritual de alimento para o caminho. Então, entregam o cordeiro com que registam as casas, com o sangue, é a oferta. Eles, pastores, oferecem então o cordeiro ou o cabrito de 1 ano, sem defeito, o melhor que têm. É para Deus, já que Deus nos está a dar uma nova vida, um novo período, um novo caminho. E então realiza-se esta saída da escravidão, ou seja, esta Páscoa, esta passagem. Esta passagem foi a passagem com Abraão para iniciar um novo caminho de fé, agora a passagem para sair da escravidão, das várias escravidões, sobretudo social e política, para um caminho novo. Só que o caminho depois é muito doloroso e muito mais comprido e muito mais exigente do que se pensavam, porque é a travessia do deserto. Mas parte deste momento de acolher um dom, uma promessa, dou-vos uma terra e vocês cumprem os mandamentos. Cá temos outra vez este dar e receber. Então, com aquela saída, estabelece uma nova relação para uma nova comunhão. Eu prometo-vos no fim do deserto e já uma terra onde corre leite e mel, tal grande graça, tal grande dom, mas vocês cumprem os mandamentos. A vossa oferta é ser fiel àquilo que é humano, àquilo que é bom, àquilo que é a vontade de Deus. Então Deus dá o seu dom e pede, de alguma maneira, esta resposta de cumprir os mandamentos. Então, a ver, e de novo temos o dom gratuito e a resposta de amor, que é corresponder a esse mesmo dom. Então temos essa trajetória toda. Uma vez na Terra Prometida, passa anualmente a celebrar-se a passagem, a Páscoa, ou seja, a celebração da bênção recebida, dos dons recebidos, aos quais vamos agradecer oferecendo os nossos dons. Então, anualmente, se vai celebrar agora esta bênção que passou a chamar-se celebração pascal, porque é da passagem a uma vida nova. E então começa cada vez mais a celebrar-se a Páscoa através de uma ceia onde se come, oferecendo a Deus o melhor que se tem. Sacrifica-se no sentido de entrega, de amor, e há ali uma refeição, estamos todos à mesa, a dar e a receber.
a ceia judaica, portanto, torna-se um memorial de agradecimento, uma vez por ano. Não podemos esquecer que se estamos aqui, se temos uma terra, se somos um povo, é porque Deus nos libertou, nos concedeu essa caris, essa eucaris, boa graça, essa boa graça à qual nós respondemos eucaristicamente, também sendo agradecidos e gratuitos. Creio que isto é mesmo importante perceber, porque estamos aqui no núcleo, normalmente se calhar não falamos disto e parecem umas coisas todas mais legalistas e não sei o quê, mas no fundo, e de facto para o judaísmo depois, o cumprir os mandamentos tornou-se numa espécie quase de farisaísmo, de um Deus que pode castigar e que quer é que a gente cumpra fielmente e aumenta os mandamentos, e então esta resposta, esta relação gratuita de amor vai se transformando numa relação legal e legalista às vezes, e porque se começa a acreditar mais numa fidelidade legalista do que numa relação gratuita de amor. E então aí entra outra vez uma espécie de infidelidade neste dar e receber. E Deus começa a aparecer muitas vezes como perigoso castigador, que quer que a gente de alguma maneira viva encolhido e com... Enfim, depois isto a Igreja também passou por essa crise, sobretudo na alta Idade Média, na alta não, na segunda parte da Idade Média, onde passou a figura de Deus ser um perigo, porque era mais o juízo do que o amor. Passou quase a mais a ser o que julga do que aquele que ama incondicionalmente, embora a Eucaristia de Jesus Cristo, estou quase lá a chegar, não é? Neste percurso, é exatamente o grande ato de amor, o grande sacrifício. Jesus não veio para sofrer, veio para amar até às últimas consequências, e amar amar é sacrificar-se, é fazer qualquer coisa de sagrado pelo outro, é dar-se a si próprio. E eu julgo que é muito importante reconfigurar a imagem que temos da palavra sacrifício. Claro, muitas vezes, no próprio Novo Testamento, usa-se a linguagem do sacrifício de expiação, ou como resgate, e que é perigoso ficar aí, porque pode ter qualquer coisa disso, mas não é esse o essencial do sacrifício. Bem, eles merecem um castigo, eu ofereço-me para ser castigado em nome deles. Então chama-se sacrifício de expiação, mas não é essa a novidade que Jesus traz. Jesus traz um sacrifício de louvor, um sacrifício de gratuidade. O que faz a expiação não é pagar a fatura toda, a expiação é amar até às últimas consequências, e é isso que ele nos pede que façamos. Fazer isto em memória de mim. Isto o quê? Dar a vida com alegria para transformar o mundo, para a libertação de todos. Então aqui dentro deste núcleo está toda a vida cristã. Mas muitas vezes, de facto, com grandes desvios de compreensão, mas na última ceia ele vai-nos já não libertar só da escravatura social e política dos judeus, mas vem-nos libertar do pecado, da morte não da morte física, evidentemente, mas da morte que mata, que é o egoísmo, o orgulho, a mentira. Então ensina-nos que entregar a vida por amor é o caminho de libertação de tudo aquilo que é negativo em nós. E então há aqui o pedido de que, assim como eu me entrego, entreguem-se também. Assim como o caminho é de dar a vida pelo bem do outro, esse também há de ser, enfim, o resumo de toda a vida cristã. Somos chamados a amar, a dar a vida. Amar como resposta ao amor. E isso é que resgata, mas numa visão mais materialista, digamos assim, e de judicial. Então o pecado merece castigo e alguém se oferece para sofrer o castigo por nós. Isto tem algo de compreensão que isto, mas é o caminho perigoso, porque então estamos a perverter a imagem de um Deus de amor e de liberdade, num Deus de justiceiro que está ali à espera que a fatura seja toda paga, e enquanto não houver ninguém que
que sofra. E então o sofrimento vem como uma espécie de paga, como uma espécie de castigo. Esse não é a ideia cristã de sofrimento. A ideia cristã de sofrimento é o preço do amor. Porque o amor torce o pescoço ao egoísmo. Não se pode amar sem sofrer, mas não se escolhe o sofrimento, escolhe-se o amor. Quando um pai ou uma mãe estão à cabeceira de um filho a noite inteira e dizem que não lhes custou nada, foi um grande sacrifício. Nós medimos o sacrifício pelo custar, pela dificuldade, mas isso é errado, não é? Não, é ali, e não está ali para sofrer com o filho, está ali para lhe fazer companhia, para o ajudar a viver, para lhe superar a alegria e a esperança. Mas isso tem um preço, que é o preço que ninguém ama sem vencer o seu egoísmo, sem sair da sua escravatura. Portanto, a imagem de sair do Egito, da escravatura, mantém-se. Nós temos que sair, o amor faz-nos sair das nossas multi-escravaturas. Escravatura do parecer, escravatura do interesse, escravatura do dinheiro, escravatura do poder, escravatura da inveja. E como é que se resolve isto? Amando, saindo de si próprio em bem do outro, num agradecimento a Deus que nos mostra esse caminho, e não nos mostrou esse caminho teoricamente, ele próprio viveu. Jesus não vem para sofrer, vem para amar até às últimas consequências e dizer: este é o caminho da libertação. Fazei isto em memória de mim. Estão a ver como é que aparecem estas palavras? Portanto, há que fazer aqui uma grande revisão de uma quantidade de coisas que a gente usa, mas não se está, se calhar, a apreender da riqueza de praticar este reconhecer que a vida, que a criação é um dom, que a encarnação é um dom, que tudo é dom. E se tudo é dom, e é um dom para mim e para o meu bem, como posso ficar instalado sem, que seria a tal crítica dos tais ímpios que São Paulo faz, como posso ficar instalado em vez de sair de mim e superar, enfim, todo o meu egocentrismo, tudo aquilo que em mim é carnal, para usar outra vez uma expressão que em São Paulo significa isso. A carne significa a estrutura humana egocêntrica, que tem que passar de carnal a espiritual. A Carta aos Coríntios é muito clara nisso, e então esta libertação na linguagem de São Paulo está neste exercício em que, pondo o meu centro de gravidade no serviço, no bem dos outros, na libertação, na procura de um mundo mais de paz e de justiça, então estou a encontrar o caminho do amor ou da espiritualidade, deixando para trás a tentação carnal. Carnal significa egocêntrico, significa fechado sobre si próprio, significa esse indiferentismo, significa essa tentação de autossuficiência. A pessoa que está na tal tentação ímpia da autossuficiência não reconhece os outros como pessoa, não os valoriza, está centrado no seu ego e, portanto, está morto. Essa é que é a morte. A morte é o desamor, não é? Como sabemos muito bem, a morte não nos mata. O que nos mata é o desamor, é a mentira, é a inveja. Então vem-nos libertar dessa morte. E é dessa morte que Jesus nos liberta, mostrando que o Pai acompanha e lhe deu força para entregar a vida até ao fim, até às últimas consequências. Naquela cultura e naquela época, o que tinha acontecido aos profetas rejeitados foi, se não era a cruz, era uma outra coisa parecida. Mas, portanto, a coisa não se mede por cruz, nem o grau de sofrimento, mede-se pela qualidade da entrega que somos chamados a fazê-la até às últimas consequências. Ir ao encontro daquilo que o outro precisa e como precisa. Ora bem, então, isto, nos primeiros cristãos, esta celebração da ceia judaica, que Jesus transfigurou na última ceia, dizendo: agora o cordeiro de um ano sou eu, o pão para o caminho sou eu, a vida entregue ou o sangue sou eu.
Então Jesus deu uma grande reviravolta na ceia pascal judaica, porque já não entrega coisas nem os outros, nem dons, entrega-se a si mesmo. Esse é que é o grande dom. Porque é exatamente isso que Deus faz. Deus não entrega coisas, entrega-se a si mesmo. Quando cria, está a entregar-se, está a comunicar a sua própria vida. Quando salva, está a comunicar a sua própria vida. Está a partilhar aquilo que ele é. Enfim, no entendimento ainda um bocado primitivo, a ceia judaica, bom, vamos lá ver então, um mês por ano, vamos escolher aqui no rebanho o cordeiro do ano e vamos oferecê-lo ao Senhor e depois, num ato de comunhão, alimentamos desse mesmo dom, desse ato de retribuição. Isto tem muita força e, lendo bem o Novo Testamento e as palavras de Jesus, percebeu-se que a grande tónica está na partilha de bens. Não ser indiferente às necessidades dos outros, de ir ao encontro dos outros. Aquilo que Jesus chamou de ser pão para os outros. Eu sou o pão da vida, não é? E então viu aquela gente toda cheia de fome, vamos lá cada um começar a distribuir o pouco que tem para que todos tenham. É a correção do nosso individualismo larvar, carnal. Não é? A multiplicação dos pães é um ato eucarístico, não agora no sentido rigoroso, litúrgico, mas no seu essencial, que cada um saia de si para ir ao encontro das necessidades dos outros. Cada um se torna também ele próprio um pão, porque às vezes o que a pessoa precisa não era propriamente o pão de trigo ou do que for, mas é de uma palavra, é de uma atenção, é de um gesto, é de uma partilha. E por isso, dos primeiros cristãos, a última ceia começa a ter o nome de repartir o pão. Eram assíduos à oração e à fração, ao repartir dos bens. Repartir o bem, porque não era necessariamente só o pão. Partiam o pão em suas casas, quer dizer, quando se reuniam para celebrar a ceia, passava a ser ceia cristã, a Páscoa cristã, cada um trazia para a celebração, fosse em que casa fosse, os dons que queria partilhar. Não é? E trazia, fosse o que fosse um cordeiro, fosse um outro alimento, fosse um outro bem. Aqui peraí, tenho aqui uma coisa, o meu computador a dizer que tem a bateria fraca. Espera aí um instantinho. Desculpa, tenho que ligar a bateria, porque estou com o computador velho, não estou com o computador atual. Bom, desculpem lá. É que, ainda por cima, aquele computador com que estava há bocadinho foi uma oferta que me fizeram há 2 dias. Era um computador novo. E agora fui buscar o velho. Confusão. Enfim, mas eu ia aqui, não é? Então, o primeiro nome que a Eucaristia, que ainda não estava a ser usado esse nome, porque São Paulo ainda não tinha introduzido. Então era a fração do pão, o repartir dos bens, não só necessariamente o bem, dos bens próprios e pessoais, portanto, traziam o que tinham para dar aos outros. Se era ajudá-los a encontrar casa, era isso, repartir. Se era ajudá-los a encontrar trabalho, era isso que era preciso repartir. E cá está, reconhecendo que tudo é dom, vamos também nós repartir os dons uns pelos outros e uns com os outros. E assim estabelecemos a comunidade, estabelecemos a comunhão. Aí nos tornamos um só corpo. Não é? Pela comunhão, tornamos um só corpo. Superamos o individualismo para nos tornarmos membros uns dos outros. E com isto estou a dar um salto, porque com isto já estamos a perceber
como é que a Igreja nasce e se estrutura? Pela Eucaristia, pela partilha de bens, pela restabelecer a justiça, para restabelecer a comunhão, para nos tornarmos um só corpo, onde cada um dá aquilo que é. Eu estou lá, como aquilo que sou, como membro de um corpo único, irrepetível, que gratuitamente partilha o que é. E então, sim, podemos dizer que pela Eucaristia nos tornamos um só corpo, com infinitos membros, nenhum deles descartável. E reparem, a linguagem do Papa Francisco anda sempre nisto, não é? E, portanto, a vida é dom, é misericórdia, diz ele, a misericórdia de Deus connosco e de nós com os outros, e com isso nos tornamos, sem haver ninguém descartável, nos estamos a tornar igreja, nós estamos a tornar corpo de Cristo. E o exercício de nos tornarmos corpo de Cristo é exatamente o sacrifício, o ato sagrado, que é amar, é dar vida, e dar-se pela vida. E então, lá vem então o nome primitivo dos princípios dos Atos dos Apóstolos, não só assíduos aos ensinamentos da palavra, mas também à partilha de bens. Eram assíduos à partilha. Entra agora aqui São Paulo e entra com a palavra Eucaristia, que resume isto tudo, e portanto estou quase a voltar ao princípio, não é? A Eucaristia, então agora verdadeiramente já podemos entender a Eucaristia como a celebração ou o ato e todos os atos de reconhecimento do dom e de resposta em amor aos dons. Ou seja, um exercício de dar e receber, um exercício de comunhão, um exercício de estruturação da comunidade. Bem, podemos perceber, quando logo à tarde virmos um textinho em que o padre Teilhard de Chardin diz que só há um sacramento, e é verdade, que é este. Todos os outros são sinais para chegar aqui ou são sinais de vida cristã que partem daqui. Mas a Eucaristia resume e compõe toda a vida cristã. Não, sim, nós depois temos sempre às vezes a tentação de legalizar e com a legalização tornamos muitas vezes fariseus e redutores. Só no século IV é que aparece a palavra missa para dizer isto que estou aqui a dizer, tentando sublinhar um outro aspecto que também é importante, é que este exercício de dar e receber, este exercício de comunhão é a nossa missão. Então a Igreja já instituída, uma Igreja já com liberdade de cidade, porque passou a ter direito de cidade, enfim, parcialmente, ou pelo menos oficialmente, deixou de ser perseguida. Há aqui um grande salto da presença dos cristãos no meio da sociedade, já não são perseguidos daquela maneira brutal, pelo menos uma parte do Império Romano, mas em muitos sítios continuaram a ser e continuam a ser. E as perseguições continuam. Mas, então, há aqui um passo. Agora, todo cristão é chamado a ser enviado a comunicar esta sua riqueza, o dom que recebeu, a fé que recebeu, a esperança que recebeu, o amor que recebeu. Então, ser cristão é comunicar o bem recebido. Essa é a missão da Igreja. E por isso, aquela celebração passa a chamar-se missa. Vem de missio, de missão. Encontramos-nos para que, alimentando-nos do amor de Cristo, vamos em missão comunicá-lo. E por isso, depois de celebrar os dons recebidos, a palavra recebida, a oração recebida, todos os dons de graça recebidos, então, quem preside a celebração diz, então agora, ide pôr isso em prática. Ita missa est. Vão, dizia-se em latim, vão que a missão está conferida. A vossa missão é pôr isto em prática. Agora tem a semana toda para pôr isto em prática. E por isso então começou a entrar
ir à missa não é ir pagar nenhum sacrifício, que é coisa horrível, o sacrifício da missa, não é? Estão a ver a confusão as confusões que aqui começaram a entrar, não é? Sacrifício como fazer uma coisa chata, com castigo, como uma coisa dolorosa, e não como uma coisa sagrada, um sacrum facere. Porque o sagrado é o amor, não há nada mais sagrado, e unicamente sagrado é o amor. Uma coisa muito difícil de que é um sacrifício, se não foi feito por amor, não é sacrifício no sentido cristão. Fiz aqui um grande sacrifício, mas estavas a amar? Estavas a dar a tua vida? Se não estavas, não foi no sentido cristão, não foi sacrifício. Vamos sacrificar, fazer aqui um frete. Não é isso. Isso não é, na linguagem cristã, sacrifício. Pronto, é fazer coisas difíceis. Para quê? Para ganhar pontos para o céu. Então o céu ganha-se com pontos fazendo coisas difíceis. Então isto é uma perversão completa. Uma perversão completa do nosso entendimento. Temos uma falsa imagem de Deus, um todo-poderoso lá em cima das nuvens a castigar e a ver se apanha alguém em falta. E uma falsa imagem de Deus não é de um Cristo que dá a vida por nós, por amor, sem pedir nada. Só reconheçam e façam o mesmo. Não é venham-me dar os parabéns, é façam isto que eu fiz por vocês, façam vocês uns pelos outros. Amar a Cristo é amar o próximo. Pedro, tu amas-me? Então apacenta as minhas ovelhas. Tu amas-me? Então vira-te para os outros. Isto é que é um sacrifício. Não porque é difícil, mas porque é sagrado, é sacro, é fazer uma coisa sagrada, que é amar, que é sair do seu egoísmo. Então, no século IV entra a palavra missão, de missio, de envio, depois de alimentados com o pão sagrado, então agora vão dizer isso aos outros. Então, ide por todo o mundo e transmiti o dom recebido. E, portanto, entrou este nome de ir à missa, não como ir fazer aquele fretezito, pagar aquela taxa semanal, mas como quem se vai alimentar para continuar a viver com qualidade. Vamos lá buscar o alimento para a missão. E por isso é que a Eucaristia sem comunhão é uma perturbação, não funciona. Mas foi de tal maneira depois o rigorismo para chegar à comunhão que a gente começou até a falar de coisas tão estranhas como assistir à missa. Quando eu vou jantar à casa de uma pessoa, vou assistir. Quando me convidam para um jantar, vou lá assistir. Não faz sentido, não é? Na missa participa-se, cada um traz, por isso é que há um ofertório, porque cada um traz o que pode trazer para o bolo comum, para depois ser distribuído pelos outros. Mas reparam, aquilo que devia ser o ofertório, trazer os nossos bens, tornou-se uma esmolinha que não se sabe para quem. Mas isso é uma coisa estranhíssima, não é? Cada um é convidado para trazer ao altar o que tem lá para partilhar. Aquilo que pode ser para o bem comum. Então sim, então há um ofertório. Oferece-se um pão, que é Cristo oferecer-se por nós, e cada um é chamado, pelo menos naquele momento, a desejar oferecer e pensar em quem está necessitado. Estão-me a fazer compreender? Reparem como damos a volta e atrapalhamos as celebrações todas, legalizamos, deixamos de pertencer, então cumprimos uma regra ao Antigo Testamento, porte-me bem porque está mandado, porte-me bem porque o caminho e a normalidade é amar os outros, porque é isso que me torna eu próprio. Jesus é exatamente ele, o Cristo, porque dá a vida gratuitamente e, portanto, revela quem é Deus. E então, sim, torna-se o Cristo, o enviado, a mostrar quem é Deus. E mostra quem é Deus não é com muitas regras, é encarnando, é tornando-se um de nós, é morrendo por nós. Então está-nos a dizer, Deus é isto, Deus é amor. E como filhos de Deus, temos que também, não é ter muito amor, mas é ser capazes de dar tudo o que temos e somos.
Mas está a dar. Aqui no meu computador está a dar. Está. Aconteceu aí qualquer coisa. Eu estou aqui. Tirem todos o som, por favor. Manuel António. Manuel António. Não é isso. Então não diz que não podemos estar aqui. Pois não, daqui a pouco começa-se a gritar, mas vai ter não vai abrir. António, talvez possas tirar o som. Alguém que se despistou e desatou aí a conversa. Há pessoas que falam ao telefone entre os Zooms, acham que... Eu agora liguei-me. É tirar-os o som. O anfitrião pode ir lá e cortar-lhes o microfone. Ora bem, então, estou quase a acabar, são 11h10, mas como também começamos mais tarde, agora vocês não têm responsabilidade nenhuma nisso, mas vou falar só bem para acabar mais 5 minutos, e então acabamos às 11h15, parece-me que é razoável, não é? Também para nós isto não ser muito cansativo. Claro que isto ao vivo e com um quadro na frente seria outra coisa, mas é o melhor que temos e, portanto, agradecemos eucaristicamente que este processo todo do judeu-cristianismo a caminho de construir uma comunidade de amor, de justiça, de paz, através de celebrações que não são meros atos teóricos festivos, são um processo que vai crescendo, porque a Eucaristia é um processo, todos os modos como Deus vem até nós e pede a nossa resposta em ordem à comunhão. Podíamos dizer que a vivência cristã é uma vivência eucarística. E, portanto, este nome que depois entrou, nisso é que depois vai ser usado, e logo à tarde vou falar disso, porque Tertulliano depois usava a fórmula comum, celebrar a missa. Preparar a missão e dar a missão. Recebê-la e dar a missão. E a tal famosa missa sobre o mundo, que havemos de falar logo à tarde, está aí. Então, juntamos-nos para partilhar os bens que temos, fortalecidos com essa celebração, partir para atravessar o deserto, sair do nosso egoísmo, ir ao encontro dos outros, no cotidiano, para transformar o mundo em reino de Deus, em reino de justiça e de paz. Fomos buscar o alimento para a missão. E esta é a vocação de todo cristão. Todo cristão é chamado a responder ao amor, amando, dando a vida, procurando construir a tal comunidade de fé, de esperança, de alegria, que é o céu, porque a Eucaristia é já a experiência do céu, da comunhão dos santos, da comunhão daqueles que estão em comunhão com Deus, daqueles que, de alguma maneira, com todas as suas dificuldades e limites, se atreveram a responder ao dom de Deus e não ficaram, como lá diz o São Paulo, frios e distantes, a pensar no seu umbigo. E, portanto, estão a ver, aqui fizemos todo um percurso para poder responder ao tema de hoje, esta primeira manhã, a Eucaristia na Bíblia e na vida cristã. É este processo de alimentar o amor, de responder ao amor e de nos comprometermos com o amor, à maneira de Jesus Cristo, tornando-nos corpo de Cristo, enviados por Ele. A Eucaristia pode ser então, e com isto vou terminar, ser a chave de leitura da vida cristã. O que é a vida cristã? É isto. É viver eucaristicamente. Logo à tarde queria-lhes propor um exercício sobre isto, na terceira parte. Então,
meus amigos. Louvo a vossa paciência. Obrigado, Padre Vasco. E Então, reunimos às 3 horas. Às 3 horas. Às 3. Eu espero que às 3 horas já possa ter o outro computador. Eu lembro que podem sair da reunião e voltar a entrar acionando o mesmo link, porque a nossa reunião está agendada para o dia todo, portanto, está sempre em aberto. Em qualquer altura podem entrar na reunião. Portanto, às 3 horas, aqueles que voltarem, basta acionarem o link e voltam a entrar. Espero eu que não haja mais panes, mas eu tenho a impressão que agora as coisas já estão mais direitas. Padre Vasco, o que é que temos que ler até às 3? O que é que sugere? Sugiro que, enfim, tenho marcado aqui umas quantas coisas, mas não sei se... Coisa que nos adianta. Esperem aí, vou aqui... Pode ser um bocadinho difícil, mas dizias que a página 27 e a página 28 que tem a ver com com a missa sobre o mundo, mas depois direi alguma coisa sobre isso. E deixa-me cá ver o que é que eu queria. E uma atualização disso, o textinho do Papa Francisco, na Laudato Si, que está na página 6. Para ver que não é uma coisa do passado, não é uma coisa esquisita, é o nosso cotidiano. A Eucaristia devia ser o nosso modo de estar. Está bem? Bem, obrigada. Pronto, também agradeço. Podíamos esquecer aqui de coisas. Está bem? Então ficamos assim. Às 3 horas. Até logo a todos e a todas. Até logo. Cada um pode encerrar por si. Olá, Manuel António. Olá, tivemos problemas. Então, acabou por conseguir entrar, quisemos ficar todos na mesma sala, vendo as imagens através de um projetor na parede, porque estamos reunidos numa quinta para agora podermos dispor da quinta para refletir individualmente, mas tivemos problemas. De tarde temos que cada um escolher um quarto. Então logo vai correr melhor. Esperemos bem que sim. António. Saúde a todos, em nome dos que estão aqui presentes, e logo... E quem são? É a fraternidade, é? Está a Maria Manuela, está a Maria Luísa, estou eu, está a Karina, está a Marina e está o Fernando. Já estou a perceber. Decidimos fazer retiro em conjunto na mesma sala. Olá, Ângela. Viva, viva. Olá. Muito bem. Vemo-nos logo então. Então até logo. Uma boa reflexão para vocês e um bom almoço. Igualmente. O Eloy deixou-nos, está aí em Lisboa. O Eloy também esperávamos que estivesse connosco, mas ele está em Lisboa. Está em Lisboa. Ok. Uma saudação especial para o Grupo do Porto. Está muito bem. E um grande abraço para esta grande reunião que tardava em acontecer. Ok, muito bem. Foi. Então até logo. Foi uma lança. Uma boa reflexão. Tchau, tchau. Igualmente, igualmente. A fraternidade tem um grande encontro amanhã. Mas ele está com o Grupo do Porto. Com o grupo.
denunciar. O profeta tem essa função de denunciar aquilo que não tem futuro, aquilo que não leva a Cristo, aquilo que não cristifica. Portanto, a ver todos os textos de Teilhard, cristocentrismo, a cristificação do mundo, tudo isso tem a ver com esta realidade que é o dinamismo, podemos dizer, é o dinamismo da Eucaristia. A Eucaristia, pela Eucaristia, na relação de receber e dar, ou dar e receber, já somos membros de Cristo e do seu corpo, mas ainda não plenamente. E por isso a Eucaristia é um processo, não é um todo fechado ali. Foi a Eucaristia como se aquilo fosse um evento. Não, é um momento de um processo. É um momento de um processo. E é muito bonito porque, como ele vai dizer, não há Eucaristias. Há uma única Eucaristia que está a acontecer, a ser atualizada por nós. Mas há uma única Eucaristia que é um processo de comunhão. Esse processo de comunhão está a acontecer e pode acontecer cada vez mais ou começar a ser destruído se eu me fecho no meu egocentrismo. Foi claro a dizer isto? Isto é assim uma espécie de introdução, mas parece que é muito importante para pôr as coisas nos eixos. Reparem, nós temos uma quantidade de problemas conceptuais que depois, evidentemente, se tornam difíceis na prática da vida cristã, da espiritualidade cristã. Portanto, isto é assim uma espécie de um pressuposto. Muitas vezes diz-se, Padre Chardin foi um profeta dos nossos tempos. Sim, é verdade. Mas não no sentido de alguém que adivinha coisas ou tem uma espécie de um palpite particular. Não. É um homem que educou o seu olhar a ver qual é o movimento da história, qual é o movimento da criação, para onde é que isto pode ir ou não ir. Porque pelo egoísmo, pela mentira, pelo egocentrismo, podemos desviar-nos. E então perdemos o caminho escatológico porque perdemos a comunhão eucarística. A comunhão eucarística alimenta este processo e dá-nos instrumentos para poder ponderar se estamos no caminho certo. Porque eu conheço a árvore pelos frutos. Não é? Se não me faz crescer e abrir ao resto da humanidade, quer dizer que estou a viver mal a Eucaristia. Transformei assim num ritualista, pronto, de compensação. Vou lá, recebo a hóstiazinha, fico muito contente, sinto-me muito feliz, mas não faço nada. Mas não estou a responder com a vida, não cheguei à missão, à missa, ou à missio. Não é? De facto, quando a Eucaristia acaba, quando a gente diz vamos em paz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não, aí começa. Recebemos o alimento e agora começa a missa. A missa começa quando acaba a celebração da Eucaristia. Então aí partimos em missão, uma vez que nos alimentamos de Cristo vivo. Ora, em todos os textos do Padre Teilhard, inclusive o grande texto que todos alguma vez devíamos ler, embora não seja assim nada fácil, e tem alguns textos que recebemos do António Paixão, a missa sobre o mundo, talvez assim o seu texto mais conhecido, e que é o exercício de olhar para o mundo numa atitude de o consagrar a Deus, de fazer dele um ofertório, um pão, que pode ser consagrado e transfigurado e que nos aproxima de Deus e que nos faz entrar em comunhão com Deus. Na missa sobre o mundo, ele está lá no deserto de Oros, na China, não tem pão nem vinho para consagrar, mas quer celebrar a sua missão e quer atualizar a sua relação com Deus. E então, o que é que tem? Um altar, que é o mundo, não é uma pedra especial, é o mundo inteiro. Não tem um pão, tem o mundo inteiro, tem o universo inteiro. Então, é este universo que nos é dado que eu vou oferecer sobre este altar, que é o mundo todo. Porque nada é para perder, nem para destruir, nem sequer o mundo é para destruir. Não é? Então,
Papa nos lembra isso, como na Laudato Si. Este mundo não é para destruir, é para transfigurar, é para cristificar. E então tem ali o Patriarca Chardin, avant la lettre, não é? Portanto, ali assim, mas perfeitamente integrado neste espírito, que é o dos Santos Padres, não tem também essa novidade assim tão espantosa. Então, estou aqui, reconheço e olho para o deserto e vejo a obra de Deus e quero agradecer e quero oferecer esta realidade num ofertório de agradecimento, para que, recebendo e dando, aconteça a comunhão e o mundo dê um passo em frente. Acho que nisto o Santo Inácio vai beber muito também o Padre Teilhard vai beber muito a Santo Inácio. Como é que se conclui os exercícios espirituais de Santo Inácio? Numa oração que ele chamou para alcançar o amor, para entrar no amor. Sousa Teilhard dizia para amorizar, que é um termo que ele gosta de usar, e para penetrar tudo no amor. O Santo Inácio diz para alcançar amor, e que resume numa oração que ele construiu, que até podia ser assinada pelo Padre Teilhard, e assinou muitas vezes, que começa: tomai, Senhor, é um ofertório, tudo quanto tenho e sou, a minha memória, a minha inteligência, a minha vontade, todos os bens. Vós, modestes, a vós, Senhor, o restituo. Isto é a oração do Santo Inácio. Tudo é vosso. Dai-me apenas o vosso amor e a vossa graça, que isso basta. Isto é uma oração eucarística. Se lembram do que é que eu disse de manhã? Não é? Pegar na realidade e dizer: aqui está, nas tuas mãos, este pão, este vinho, que representa, quando se celebra a missa, ainda celebrei há bocadinho, frutos da terra e do trabalho humano. O que é isso? É tudo. É uma terra que não é um pesadelo, que não é para deitar fora, não é para descartar, mas é para, com as mãos humanas e com a inteligência humana, transfigurarem dons. Então, estou reconhecido. Tem lá o pão e o vinho, frutos da terra e do trabalho humanizante, que agora vos apresento como resposta a tudo ser recebido por ele. Esta oração, que termina os exercícios espirituais inacianos, é uma oração eucarística, onde está tudo. E onde está pelo menos o essencial da Eucaristia, como eu disse há bocadinho, é alimentar esta relação de receber e dar, da qual surge o compromisso de ir por todo o mundo anunciando, transformando, profetizando. Isto é, mostrando o que é caminho e o que não é caminho. E animando as pessoas para perceber que não é tudo ou nada, é cada vez mais. Também lá está no Santo Inácio. É um já que aumenta para diminuir o ainda não. Estou a ser claro? Pode não parecer, não estou a forçar nada, mas é isto. Além de mais, podemos perceber então a importância da Eucaristia para o Padre Teilhard. Sentia que era o seu modo de vida, o seu alimento cotidiano. E também devia ser o nosso. Bem, não dá mal que a gente reduza aos domingos, mas este é que é o alimento cotidiano. O pão nosso de cada dia está ali. É alimentar esta relação. E é muito bonito porque conhecemos, não é? Que o Santo Inácio tinha dito, e acho que repetiu nas vésperas de morrer. Morreu no dia 10 de abril de 1955, e tinha dito que, mais do que comungar ao morrer, preferia morrer comungando. É mesmo isto. Isto é muito bonito, não é? Não é, o problema não está a estar ali, agora estou quase a morrer. Pronto, muito bem, o viático, recebo a hóstia. Muito bem, sim senhora, ótimo, perfeito, e é bom e que se faça. Mas não, eu quero é que a minha morte seja um exercício de comunhão. Morro para estar com Deus. É morrer comungando.
não é morro porque desapareceu. É que a minha morte é a superação do egoísmo para estar todo inteiro com Cristo, por Cristo e em Cristo. Então dizia ele, é melhor, mais do que receber a hóstia e o viático ao morrer, é que eu aprenda a morrer comungando. Morrer a mim próprio, não é? Morrer ao egoísmo, morrer a tudo aquilo que é superficial e pouco eucarístico, para que a entrega de vida seja uma comunhão. Aliás, é assim, quando duas pessoas se amam, querem perder a sua vida no outro. Morrem pelo outro, para estar no outro, para ser presente no outro. Para fazer comunhão com o outro, despojam-se de si próprios, renunciam-se a si mesmos. E é muito bonito, estão a ver, então, e este é também um ato eucarístico, como ele diz, eu preferia morrer neste ato eucarístico, de que a minha vida fosse uma entrega. A grande Eucaristia de Jesus é morrer por nós. Aliás, ele disse na última ceia, não é? Tomai, comei, isto sou eu que vos alimenta e estou a dar a vida por cada um. É assim uma coisa bonita que a gente às vezes esquece um bocado, mas faz-nos pensar numa outra coisa também muito tardiana, é que ele diz que esta comunhão, ou este crescimento humano, ou este processo cada vez mais, na linguagem de Santo Inácio, é o ideal do magis em latim, do ir sempre crescendo, do ir sempre mais fundo, do ir sempre mais longe. Não é? Na linguagem de Santo Inácio, princípio e fundamento termina com o ideal do magis. Magis é cada vez mais. Não é o máximo. É sempre ir dando passos. E o magis acontece. Agora, voltamos à linguagem que não é só dele, mas também dele, de Teilhard. Nós crescemos, ou a comunhão cresce, por passividades e atividades. É curioso encontrar na Eti Elesum exatamente a mesma ideia. E ela justifica-se, dizer, Eti Elesum tem um textinho muito bonito, quando a critica de como é que é possível que ela estivesse metida lá no campo de concentração intermédio e em vez de estar completamente revoltada, era completamente a servir os outros e até a respeitar os soldados nazis que ela considerava que eram patetas, que estavam ali a fazer uma coisa contra eles e contra tudo, mas nem tinham responsabilidade, era uma gente, até por eles tinha algum sentido de compaixão. E ela dizia, não, é que vocês não percebem que eu esteja aqui, mas é que tanto cresço por atividades, por ação de amor que faço, como por o amor com que sofro. O amor sofrido, não é imposto, e o amor dado. E isto é muito bonito e muito eucarístico, porque pior é quando ficamos a dizer, então é por sofrer que a gente consegue. Alto. Não é? É o sofrimento de Cristo que nos traz a comunhão. Não, é o amor de Cristo que nos traz a comunhão, mas ele não pode amar sem sofrer. Porque sofrer é dar a vida, é despojar-se totalmente. E então, muitas vezes, somos postos em sofrimento. Com que olhos é que eu vejo isto? Não posso ver isto com olhos eucarísticos? De perceber que, porque eu posso transformar o sofrimento num dom. Estou a sofrer, mas não estou aqui a resistir egoisticamente ou só a tentar ser um super-homem. Estou aqui a perceber que o sofrimento me transforma, me aproxima dos mais necessitados, me faz compreender o que é a pobreza espiritual, me faz sentir comunhão com os mais necessitados, me torna próximo de quem está mais carente. Por isso, ver um lado bom das chamadas passividades, também elas são fonte de comunhão. Às vezes podíamos não pensar nisso, porque o nosso orgulho não diz, não há direito, não temos nada de estar a sofrer. Não, nem é direito, nem deixa de ser direito. Quando eu sofro as injustiças, fico próximo dos injustiçados e compreendo-os e posso oferecer este meu sofrimento por um mundo melhor. Não é vou sofrer para que as coisas... Não é isso. Vou amar e pago aquilo que for preciso pela exigência de ter que me despojar
e perceber que o sofrimento, o sofrimento de amor, me aproxima. Me aproxima dos necessitados, dos pobres, dos humildes, dos excluídos. E então, como que há dois registros no amor, as atividades e as passividades. E quer uma, quer outra, de modos diferentes, me fazem entrar em comunhão com Deus. Podem ser movimentos eucarísticos. E isto está muito claro em textos das atividades e passividades, no meio divino. É um capítulo sobre isso, não é? Quando for ler o meio divino. Não, como sabemos, não são textos muito lineares de ler, a gente às vezes cansa-se. Mas ele sente-se como sacerdote. Estou a saltar agora já para um ponto à frente. Ao celebrar a missa sobre o mundo, o sacerdote que não tem mais nada para oferecer senão a si mesmo e o próprio mundo. E todas as suas relações. Então, nessa altura, ele está mesmo a ser sacerdote. Porque o sacerdote é aquilo que nós recebemos, é aquela dimensão cristã que nós recebemos no batismo. Às vezes esquecemos que pelo batismo todos nós, sem exceção, somos sacerdotes. Todos. Porque em comunhão com Cristo somos chamados a fazer este ofertório de todos os bens para que, transfigurados pela palavra e pelo gesto de Cristo, sejam elemento e caminho do reino de Deus. Também eliminamos um bocadinho disso, batizados, mas depois esquecemos que pelo batismo fomos instituídos sacerdotes, profetas e reis. Ainda há bocadinho disse, e está aquela pequenina. Por este sinal te tornas sacerdote, profeta e rei. Claro, numa semente que pode estilar, mas que os pais, diz eu, têm a obrigação de fazer crescer. Então aquela pequenina que ali estava está feita para poder oferecer e oferecer-se. Está feita para discernir o que é que tem futuro e o que é que não tem futuro. Está feita para administrar. O rei aqui é o administrador dos bens da criação. Nós somos isso mesmo. E tudo isso conclui o que é consagrar. Consagrar é pegar nesta realidade e entregá-la a Deus e relacioná-la com Deus e torná-la e pô-la em relação com Deus. Então, estou a consagrar. Estou a oferecer a Deus. Devíamos muito mais vezes consagrar-nos. Devia ser a oração da manhã. Fazemos a consagração à Nossa Senhora. Está bem. Muito bem. Não deixemos de fazer. Mas falta se calhar fazer a consagração a Cristo cósmico. Ao Cristo que é, foi e será. E então percebemos muitas outras coisas que o estado normal de uma vivência eucarística e eucaristizante é oferecer. Olhar para a realidade como boa e relacioná-la com Deus. Perceber que ela é um dom para ser oferecido. E ser oferecido pela construção do reino de Deus. Então estamos a consagrar. Às vezes não estamos a assistir à missa em vez de estar ali a consagrar. Às vezes estamos ali a ver quando é que aquilo acaba. Às vezes estamos a dizer assim, pronto, lá vou receber assim, o pão consagrado e pronto, lá fui, já está, já cumpri. E torna-se isto tudo muito pobrezinho, no pior sentido do pobre. Mas o Teilhard de Chardin, fascinado com a realidade, fascinado com a criação, que ele via como um processo, que depois, por isso foi alcunhado de evolucionista. Não era evolucionista, bastante pouco à maneira de Darwin, um bocadinho à maneira de Lamarck, mas o que ele não via tanto era, o que ele via era uma relação que faz crescer e transformar, e em alguns momentos em que a realidade está a ponto
de chegar a um fim de uma etapa, se transfigura noutra. E por isso, que importante que é, na visão do Teilhard, o chamado passo da reflexão. Quando a criação toda amorizada, cultivada pelo amor de Deus, chega um momento de vir ao de cima aquilo que desde toda a eternidade está a ser preparado, que é um ser humano, capaz de amar e de refletir. E isso faz a diferença. Então, neste processo, o Santo Inácio diz que a cosmogênese tem que passar por uma biogênese, que para ser verdadeira biogênese tem que se tornar antropogênese, para ser verdadeira antropogênese tem que se tornar cristogênese. Então, há uma gênese que o amor de Deus vai fazendo na criação. A criação começa a ordenar o caos. E o caos começa a tornar-se cosmos. Mas é, como sabemos, um ainda não. Muito pouco já e muito ainda não. Mas quando a cosmogênese chega ao passo da biogênese, este amor de Deus que vai construindo a realidade e chega ao ponto de uma tal organização interna que os elementos já não são meramente materiais, mas têm lá tudo para poder ser vida, se tornam vida, vida vegetal, vida animal, vida racional ou vida amorável. Então o Teilhard vivia fascinado com a visão desta realidade dinâmica e percebia nela o grande dom de Deus que é preciso compreender para restituir, para retribuir, para agradecer. Se não temos esta visão, temos uma visão de um Deus que de vez em quando está bem disposto, manda umas benesses, depois está mal disposto, esquece de nós, depois a gente rezar um bocadinho, ele lembra-se, depois... Mas não estamos fascinados dentro de uma realidade que Deus anda a acarinhar. Um barro que ele anda a moldar, como diz Jeremias. Um barro de onde anda a tirar dimensão estética e dimensão espiritual. Mas não deixa de ser barro, esta nossa fragilidade. Não deixa de ser perigosamente autodestrutiva. Mas com a Eucaristia, a construção vence. Não é? Eu venci o mundo. O mundo aqui no sentido de tudo aquilo que é degradável. Mas o amor de Cristo, o chamado Espírito Santo, vence, não é? O desagregar. Percebemos então que ele possa dizer que tudo que sobe converge. E o caminho de subir é convergir. E reparem, a tentação imensa no mundo, a tentação, eu iria dizer, diabólica, de divergir, de se separar, de romper, de voltar ao caos. Isto no campo espiritual, no campo da relação pessoal, no campo social, no campo político, estamos cheios de tentações de ruptura, de afirmações de autossuficiência, afirmações de individualismo. Se não é a Catalunha, é o Brexit. Se não é o Brexit, são pessoas que acham que o melhor é cada um se fechar na sua casinha, ter os computadores todos ótimos e não ter que ver nada com mais ninguém. E separar-nos, porque separando-nos resolvemos. Não, separando arranjamos uma ferida, que até pode dar frutos. Mas o caminho não vai por alimentar feridas, vai por superar feridas. Mas reparem como estamos, e isto é diabólico no sentido que a palavra diabólico significa exatamente divisório. Diábolo significa ruptura, divisão. O contrário de convergência, o contrário de comunhão. E nós, sem querer, podemos estar a ser diabólicos. Não tem nada a ver com um bichinho com corninhos e não sei o quê. Tem a ver com um espírito que se enganou no percurso, que não percebeu onde estava
e que se fecha na sua individualidade e no seu individualismo pior, e que, por facilitismo e egoísmo, pensa que é melhor cada um ir por sua conta e não ter nada a ver com os outros. Porque os outros só dão trabalho, os outros só nos trazem sofrimento, os outros são um problema. Não é? Então, temos um bocadinho sartreanos a dizer o inferno são os outros. Mas, cristamente, devíamos dizer que o céu é a relação com os outros. É a relação construtiva. Que já é. Porque o céu não é uma coisa adiada. O céu é a comunhão. Que ainda não é, mas já é. Nós já estamos. E a Eucaristia nos faz estar cada vez mais. Então, a missão do humano, que nos vem no passo da reflexão, é convergir, ou seja, formar o corpo de Cristo. Às vezes custa, porque tenho que renunciar a mim próprio, tenho que renunciar ao meu ego, por um bem maior. E aí entra a grande tentação, as tentações do deserto. Em vez da comunhão com os outros, a afirmação individualista do poder, do dinheiro e do prestígio. Ou, na linguagem do Papa Bento XVI, a tentação do individualismo, do consumismo e do subjetivismo, que são altamente enganadores. Pensamos que vamos ser felizes descartando a Eucaristia, descartando a comunhão. A afirmação individualista. Não tenho nada a ver com os outros e tenho todo o direito de ser quem sou e posso dar um pontapé em quem eu quiser porque eu sou Deus. Temos um Nietzschezinho aí cá dentro. Mas o individualismo, o consumismo, porque ter é talvez a grande indignação, está lá no Evangelho, não podeis servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Mas o consumo, aqui outra palavra é o dinheiro, é o consumo, é a possibilidade de consumir, de ter, de usufruir. E o subjetivismo, quer dizer, não ter que refletir a sério o que é que tem futuro, porque o subjetivismo é o que me apetece, é o que me dá jeito, é o que me é cómodo, é o que eu acho. Não tenho que fazer o esforço de perceber o que é que tem futuro. E hoje temos uma cultura subjetivista, que dá cabo do caminho do Magis, dá cabo da Eucaristia, porque não há bem nem há mal, há o que eu acho, há o que me apetece. Eu sou livre. É um liberalismo doente. Eu posso fazer tudo o que me apetecer, porque sou livre. Isto é horrível. Porque a liberdade, já sabemos, estamos fartos de saber, não é fazer o que apetece. A liberdade é fazer aquilo que for bom. É a capacidade de escolher o melhor. Se eu não fui capaz de escolher o melhor para mim e para os outros que constroem o reino, é porque alguma coisa me enganou. É porque não fui livre, alguma coisa me condicionou, interior, exteriormente. Não é? Portanto, aquilo que muitas vezes chamamos de liberdade é tudo menos isso. Porque é a escravatura do imediato, é a escravatura do apetite, é a escravatura da moda, é a escravatura do que os outros dizem, é a escravatura... Mas voltamos a Moisés, é preciso sair dessa escravatura externa. Depois é preciso sair da escravatura interna. Estou a ser claro, mais ou menos? Para terminar, nestes últimos minutos que tenho, mais ou menos 10, vou ler aqui uns textos de um livro que já nos nossos encontros foi sugerido, que é estes 15 dias com Teilhard de Chardin, deste André Dupleix. Conhecem este livrinho, não é? Viram? Chama-se Teilhard de Chardin. Quase todos os grupos de leitura começaram as atividades lendo esse livro. Eu sei. Por isso é que é bom escolher, porque podem lá voltar outra vez. Então, há um capítulo que isto é por 15 dias, que é o 11º dia, que tem este título. A Eucaristia, fornalha ardente. Há aqui uma sugestão ao Pentecostes e uma sugestão à sarça ardente do Moisés.
aquele calor, aquele fogo interior, aquele coração que nos anima, nos inspira, nos lança para ir à luta, aquilo que levou Moisés a descer e dizer, há um caminho, é este. Claro, recusaram-se, a certa altura. Este caminho que o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, ressuscitado, nos veio dar, este fogo, as línguas de fogo, a imagem do tear, esta ideia da fornalha, do coração ardente, é muito importante. E ele diz, no texto, como eu creio, Comment je crois, diz o seguinte: na realidade, a Eucaristia ocupa entre os sacramentos um lugar à parte. É o primeiro sacramento, ou mais exatamente, o único sacramento a que todos os outros se referem. Depois começa a explicar, porque é aquilo que faz com que a encarnação, a criação que leva à encarnação, se desenvolve. E diz ele, no meio divino, quando o padre diz estas palavras, isto é o meu corpo, a palavra recai diretamente sobre o pão e transforma-o diretamente na realidade individual de Cristo. Mas o grande ato sacramental não se limita a esse acontecimento local e momentâneo. Em todos os dias, de todos os homens, em todas as épocas da Igreja, em todos os períodos do mundo, há uma única missa. Uma única comunhão com Cristo. E eu acrescento, porque não está cá em 3 pontinhos, que é o processo eucarístico que a Igreja deve levar por diante, que é a missão da Igreja. A Igreja não tem outra missão senão eucaristicizar. Que outra coisa, e aqui o comentador diz, tanto na sua vida espiritual como de investigador, a Eucaristia ocupa para Terre de Chardin um lugar essencial. A fé do sábio é eminentemente eucarística. Facilmente se compreende, pois ele, baseando-se em toda a tradição teológica do cristianismo, considera este sacramento como o sinal por excelência de Deus no mundo. É a atitude de oração que põe Deus no mundo, que faz com que a encarnação vá ganhando raízes. Quando se celebra a Eucaristia e digo, isto é o meu corpo, corpo de Cristo, não corpo físico, evidentemente, é corpo ressuscitado, é corpo cósmico, corpo místico, está a ganhar raízes para toda a comunidade. Está-se a prolongar a encarnação através da presença de Cristo ressuscitado. Está o processo cósmico da cristificação a acontecer. Diz ele, então também, no mesmo texto, diz o Pater, não é? Já me habituei a reconhecer, sob a inércia desse bocado de pão, a força devoradora que, segundo a expressão dos nossos maiores doutores, os padres da Igreja, se apropria de mim, em vez de se deixar apropriar por mim. Na hóstia, ó Jesus, é a minha vida que me ofereceis. Estás-me a oferecer a minha vida. Eu sem ele não tenho vida. Então ali, ele me oferece a vida. E continua neste texto do meio divino. No fundo, desde as origens da preparação messiânica até à parousia também é um termo importante, queria também chegar aqui assim, o que é isto da parousia? A parousia a gente pensa, é o fim do mundo. É o fim do mundo. A palavra grega parousia significa a mesma que em latim diz advento. Parousia significa vinda, aproximação pessoal. A vinda não é um acontecimento, é um processo. Quando é que começou a vinda de Cristo na encarnação? Começou desde toda a eternidade. A vinda de Cristo começou ao princípio era o Verbo, e o Verbo começa a tomar lugar no cosmos, mostrar a sua presença organizadora
em toda a realidade. A gente pensa, agora é o Advento, então o Advento são aqui uns diazinhos. Não, o Advento de Nossa Senhora foi 9 meses. Muito bem. Mas não. O Advento de Jesus na história começou desde toda a eternidade, porque não houve um antes. O amor a Deus sempre existiu e o amor a Deus sempre foi oferecer-nos o seu Filho, desde toda a eternidade. Só que é preciso milhões de anos para que isso venha ao de cima, para que se veja a criatura que está em gestação. Ora, a parousia, ou seja, a comunhão de todos com todos, essa vinda que chamamos segunda vinda, que é a plenitude da Eucaristia, a plenitude da comunhão, há de ser, está a acontecer. Mas ainda não está completada. E por isso, quando a gente eu vou dizer, um dia há de ser o fim do mundo. Eu costumo dizer, quando é que é o fim do mundo? Olhem, já começou. Já foi o princípio do fim do mundo. O fim do mundo é a presença de Cristo em nós. Ele vem, ele aproxima-se, ele encarna, ele transforma e mantém-se presente, ressuscitado. E quando essa presença for tudo em todos, palavras de São Paulo, mais de uma vez e na carta aos Colossenses, então finaliza-se a parousia, que é um processo que se calhar nem tem que acabar, só tem que ir acontecendo sempre. Os nossos conceitos estáticos destroem-nos. E, teologicamente, não há conceitos estáticos. Há processos. Naquelas 4 coisas que o Papa Francisco disse que na alegoria do Evangelho que era preciso ter em conta, uma delas é esta. O processo é mais importante que o evento, ou que o momento. Nós agarramos aos momentos e achamos que pronto, é o momento, já chegou. Este é o momento, chegou, acabou. Mas não há momentos fora do processo. E o processo é que conta. O processo tem muitos momentos. Momentos de encantamento, momentos de dúvida, momentos de desânimo, momentos de ânimo, momentos de fé, momentos de conflito, momentos que tudo vão construindo o Cristo místico. E por isso a parousia não é uma coisa que nos há de acontecer um dia que Deus está mal disposto e dizer, vou acabar com isto. Não. Como é que pode? A parousia é o que está a acontecer desde a ressurreição, e a ressurreição só acontece como fruto da encarnação. Não há encarnação senão por causa da ressurreição. Não podemos separar. Encarna para que por dentro transforme a humanidade e a ressuscite. Estão a ver a diferençazinha? Então, estava eu aqui a ler um textinho do Meio Divino. No fundo, desde as origens da preparação messiânica até à parousia, um único acontecimento sucede no mundo. A encarnação, realizada em cada indivíduo pela Eucaristia. Todas as comunhões de uma vida constituem uma única comunhão. Todas as comunhões de todos os homens atualmente vivos constituem uma única comunhão. Etc, 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 porque a comunhão é um processo. É o processo que vai construindo o céu, ou seja, Deus em tudo e tudo em Deus. É a comunhão dos santos. O Cristo místico. O Cristo místico está a construir e de alguma maneira depende de nós. Podemos atrasar este processo. Mais um textinho e depois termino. Está quase nas 4 horas. E diz ele, o autor do livro diz, porque o Cristo presente é o ressuscitado, correspondente às expectativas do mundo. O mundo tem sede de adoração. Quanto mais o homem se desenvolver, mais necessitará de adorar. E então, agora, as palavras mesmas de Teilhard de Chardin. Ó Jesus,
Rasgai as nuvens do vosso esplendor, mostrai-vos a nós como o forte, o resplandecente, o ressuscitado. Sede para nós o Pantocrátor que preenchia as antigas basílicas, nas basílicas antigas, a grande solidão das cúpulas. Só esta parousia estabilizará e fará reinar nos vossos corações a glória do mundo que há de vir. Isto é uma oração do Padre Teilhard de Chardin, que está no meio divino. O meio divino é um hino à criação em processo de ressurreição. Estando ressuscitado no meio de nós como um vórtice, como um fogo ardente, ele está a atuar a nossa ressurreição. E está a atuar, portanto, o nosso ideal de morrer por amor e morrer de amor, que é o processo de ressurreição. Então, finalizando mesmo, e volto um bocadinho à oração, esta é a oração de tomar e receber. Tomai, Senhor, e recebei, vós modeste. Então, a humanidade diz: tomai, Senhor, este mundo que é vosso, que nos deste, que vos que restituo. E Deus diz, em Cristo, isto é o meu corpo. Tomai e comei-o, porque isso vos transforma. Porque isso vos ressuscita. Então, reconhecemos que tudo é bom, oferecemos toda a realidade como resposta gratuita também, e recebemos de novo a vida restaurada, a vida ressuscitada. E aqui não se podem tomar parcelas, porque tudo é o tal processo de comunhão com Deus que nunca esteve fora disto. Um Deus cuja vida, desde toda a eternidade e para toda a eternidade, é criar, enviar o seu Filho que transforma a criação numa humanidade espiritual, no corpo místico de Cristo, nos transforma, cristificando-nos. Acho que vou parar por aqui. Isto era a Eucaristia na vida do Padre Teilhard de Chardin. Foi esse o título que lhe dei para esta segunda coisa, e aí tem. Tem no caderno grande que recebemos, pois, com certeza, alguns textos que vale a pena ler. Se quiserem, na página 24 tem um texto muito bonito, que quase sempre já lemos, sobre o meio divino, em que ele está a falar da missa sobre o mundo. Eu acho que qualquer destes textos vale a pena lê-los devagarinho, porque são muito densos, e o que eu estive a tentar foi descodificar, dando-lhes o que é que está no pano de fundo. Eu até diria que, nesta hora que podiam voltar, também está aí, aquela oração com que muitas vezes começamos os retiros, que está aí no caderninho: adora e confia. Essa oração composta, está aqui muito bem posta no caderninho, e era porque ali está muita coisa resumida. É uma oração muito teilhardiana, não é a letra dele, mas está lá ele muito, muito bem claro. Vou ver se encontro aqui a página em que isso está. Certo. Acho que é 26. 26. Pronto, então isso, assim seja. E pronto, então, meus amigos, daqui a uma hora encontramos outra vez o terceiro passo deste tarde de sábado em que festejamos a Santíssima Trindade.
O que quero fazer convosco é um pequeno exercício de viver eucaristicamente. É o exercício que precisamos de fazer diariamente. E desejar viver eucaristicamente. O que é que isto quer dizer? Muito bem. Pode ser? Agora uma horita de silêncio e às 5 horas retomamos. Padre Vasco, posso falar um bocadinho? Sim? A Eucaristia, nós estamos numa casa de retiros onde existe uma capela com reserva eucarística. Sim. A celebração que vai ser feita é mesmo uma Eucaristia que nos permite, no momento oportuno, ir buscar a reserva e comungar ou não? Não percebi bem. Nós estamos aqui reunidos numa casa onde existe a reserva eucarística numa capela. Sim. Às 7 horas vai haver Eucaristia. Então, pronto. É a mesma Eucaristia e nós, no momento da comunhão, podemos ir buscar a reserva e comungar, ou não é este esquema que está previsto? Não é esse esquema que está previsto. Ok, pronto. Não é isso que eu vou propor. Podem Pronto. fazê-lo se estiverem lá, se celebrarem a Eucaristia. Não estava a prever isso, estava a prever não uma missa desse tipo, mas aliás, porque eu acho que a gente deve comungar daquilo que consagra. Ok. A reserva é a reserva para os doentes, é a reserva para a adoração. Ok. Sim, portanto não estava a pensar nisso. Obrigado. Mas, Vasco, obrigado por esta sublime meditação. E até às 5 horas. Até logo, até já. Já. Obrigada, Padre Vasco.